Fala rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um vídeo aqui sobre os clássicos que eu já estou trazendo aqui há um tempinho já. Já trouxe um vídeo, dois vídeos, esse acho que é o terceiro vídeo falando sobre alguns clássicos do futebol. Então eu trago aqui para vocês e conto mais ou menos de como que surgiu toda a rivalidade entre os clubes e que se tornou o grande clássico que é. E aqui eu trouxe mais 3 clássicos aqui pra vocês e pretendo trazer mais alguns outros clássicos em alguns outros vídeos também, demorou? E também já vou zancar se for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também para no canal, inscreve lá que também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, dando início aqui ao vídeo, então vou começar falando aqui de um clássico lá do Egito, que é um clássico que a gente não ouve falar muito, que é o clássico entre o Al-Ahly e o Zamalek, que são dois dos principais clubes lá do Egito. Começar falando aqui sobre o time do Al-Ahly, mas antes, esse clássico ele também não foge muito do que são a maioria dos outros clássicos, que é a diferença entre clássicos. Eu já trouxe aqui outros vídeos de vocês dizendo que muitos dos clássicos são rivalidades entre classes, que é a elite contra, teoricamente, os mais pobres. Então é os ricos contra os pobres, mais ou menos, e o confronto entre o Al-Ahly e o Zamalek também não foge disso. O Al-Ahly foi um clube fundado por um advogado, foi formado por um advogado para dar oportunidades aos jovens que não conseguiam jogar pelos clubes da elite. Pelos clubes da elite? Não, pelos clubes que disputavam a elite do campeonato. E o Al-Ahly representava mais a classe popular, que eram os anti-imperialistas. Tanto que depois de um tempo o Al-Ahly meio que expulsou os outros jogadores que não pertenciam ao Egito, ou seja, jogadores que não tinham a nacionalidade egípcia, porque eles tinham, acho que não lembro o país que meio que governava eles na época, mas eles eram totalmente contra o imperialismo da época. E já o Zamalek era preferido pela alta classe, teoricamente pelos ricos, e ele foi fundado por um advogado também, só que um advogado belga, que trabalhava numa empresa, não sei se era dono, não sei o que era, mas que cuidava da parte elétrica, que na época a eletricidade era algo teoricamente novo, então o cara conseguia ter muito dinheiro. Bom, e esse clássico entre o Al-Ahly e o Zamalek, ele ficou conhecido como o mais perigoso dos clássicos, porque na maioria dos jogos, se não em todos os jogos, saía porrada, saía gente morta, sempre tinha algum desastre acontecendo na partida, acontecendo nesse clássico. Bom, esse clássico entre o Al-Ahly e o Zamalek acabou ficando conhecido como o mais perigoso dos clássicos, por conta de que na maioria dos jogos, se não em todos os jogos, acabava dando alguma merda. Alguém saía morto, tinha porrada, dava alguma merda, sempre acontecia alguma coisa, e esse clássico acabou ficando conhecido como o mais perigoso dos clássicos. Avançando um pouquinho na história, nos anos 60 e 70 lá no Egito, o futebol foi proibido por conta de guerras e também por conta de imposições políticas. Mas depois que acabou todas essas coisas, todos esses problemas, acabou podendo voltar a se jogar futebol. Só que já sabendo do histórico entre Al-Ahly e Zamalek, o clássico acabou sendo jogado em campo neutro e também sem torcida, para que não houvesse pelo menos uma briga nos torcedores ou pelo menos em volta do estádio. Então, se fosse ter alguma briga, caso acontecesse, fosse entre jogadores e que não envolvesse pessoas de fora, como torcedores, e para não envolver os torcedores, obviamente. Já no confronto direto, agora falando de vitórias entre os times, Al-Ahly e Zamalek. O Al-Ahly é o clube que tem mais vitórias, não sei se eu coloquei o número total. Eu acabei não colocando o número de vitórias, mas também em relação a títulos, o Al-Ahly é superior tanto em títulos nacionais quanto em títulos internacionais. E esse clássico é um dos maiores clássicos africanos ali mais ou menos, então é um dos grandes clássicos do futebol, pouca gente conhece, mas eu pretendo trazer aqui alguns clássicos que a gente não está muito habituado a ver, mas que se falando no contexto do futebol, é sim considerado um grande clássico, e o Al-Ahly e o Zamalek não foge disso por conta de todas as tensões que teve. Obviamente eu não vou colocar toda a história, porque senão vai ter que fazer um vídeo só para cada clássico, e não é minha intenção. Por isso que eu trouxe aqui umas informações um pouquinho mais rasas, tal, essas coisas, só para dar uma explicada aqui para vocês. Vou falar agora sobre aqui um outro clássico um pouquinho que a gente não conhece, que é o clássico entre o Panathinaikos e o time do Olympiacos lá da Grécia. Esse clássico também não foge muito dos outros clássicos, que é teoricamente a diferença entre classes. Sendo o time do Panathinaikos sendo fundado no centro de Atenas, ou seja, chamando a atenção da alta classe e teoricamente chamando a atenção do pessoal mais rico.
Já o time do Olympiacos nasceu no Porto de Atenas. Deixa eu ver o nome da cidade. Nasceu no Pireu Porto de Atenas, que é o nome. Então acabou se identificando com o pessoal mais pobre, com o pessoal menos favorecido. Eu vou citar pobre e rico, que a gente consegue entender melhor. E esse clássico, ele é tão grande, mas tão grande, que em 2007, teve uma partida onde um torcedor do Panathinaikos foi esfaqueado, ou seja, chegou até a casos extremos, a casos de morte da rivalidade entre os torcedores. Um torcedor do Panathinaikos acabou sendo esfaqueado por um outro torcedor do Olympiacos. Isso realmente aconteceu. E o que é mais estranho, eu disse partida, só que eu não disse partida do que era, porque não era uma partida de futebol, não era uma partida de basquete, e sim uma partida de vôlei. Ou seja, a rivalidade não é só no futebol, mas sim também nos outros esportes que ambas as equipes jogam. E outra coisa também que chega a casos extremos é que os torcedores não se chamam de o meu rival ou o outro torcedor, não, eles chamam um ao outro de inimigos. Ou seja, o torcedor do Panathinaikos chama o torcedor do Olympiacos de inimigo e vice-versa. Então o torcedor do Olympiacos chama de inimigo o torcedor do Panathinaikos. Ou seja, também uma outra coisa que revela uma rivalidade muito grande entre ambas as equipes. Falando entre confrontos entre as equipes. Em confronto direto entre o Panathinaikos e o time do Olympiacos, o time do Olympiacos acaba levando vantagem com mais vitórias. Porém, falando agora entre títulos internacionais, inclusive o Olympiacos também tem algumas goleadas em cima do Panathinaikos. Agora sim, falando sobre títulos internacionais. Em relação a títulos internacionais, quem acaba levando vantagem é o time do Panathinaikos, que tem inclusive 2 finais de Champions League e uma final da antiga Champions League. Porque, para quem não sabe, a antiga Champions League só jogavam os campeões de cada liga europeia. Hoje em dia a gente sabe que classificam 4, aí classifica o campeão da Liga Europa, aí tem a pré-Champions League, aí tem isso, tem aquilo. Mas antigamente era apenas os campeões e o time do Panathinaikos acabou chegando na final, mas acabou perdendo. Já o time do Olympiacos tem 2 quartas de final ou tem uma quarta de final? Tem apenas uma quarta de final, também lá da antiga Champions League. Bom, eu já trouxe aqui 2 clássicos um pouquinho mais diferentes que a gente não está habituado a muito ver, que é o do Al-Ahly e do Zamalek, e agora entre o Olympiacos e o Panathinaikos. E o próximo que eu vou trazer aqui também não é muito conhecido, porque eu quero trazer não só para mim conhecer também um pouquinho desses clássicos, mas também trazer aqui para vocês, que eu acredito que alguns de vocês não acabavam conhecendo algum desses clássicos. Poderia conhecer os times e tal, mas não sei se conhecer algum desses clássicos. Vamos falar agora sobre o clássico sérvio, o clássico entre o Estrela Vermelha e o Partizan Belgrado. Juntos, esses 2 clubes têm mais de 50 títulos do campeonato sérvio, ou seja, são 2 dos times dominantes lá do campeonato. O Estrela é o maior vencedor do campeonato sérvio, inclusive conquistando uma Champions League, e o Partizan Belgrado acaba ficando atrás. Porém, nesses últimos anos, o time do Partizan vem se reestruturando e se tornando um dos principais, um dos principais clubes formadores do futebol europeu hoje em dia. Tanto que, se for dar uma pesquisada, muitos dos jogadores, principalmente lá da Sérvia, passam por esses 2 clubes e nesses últimos anos vem passando bastante pelo time do Partizan. Bom, falando um pouquinho mais do lado político, juntos esses 2 clubes eles representam uma cisão do nacionalismo sérvio. Desde a época da separação da Iugoslávia, que acabou se separando, transformando em um monte de países separados, e desde a época do crescimento também lá da antiga União Soviética. Bom, e algo interessante aqui desse clássico. Nessa época que a União Soviética meio que comandava a Sérvia, tinha algo interessante nesse clássico. Eu vou até ler aqui. O Estrela Vermelha ele era apoiado pelo Ministério do Interior, que envolvia a polícia da antiga Iugoslávia. Já o Partizan era apoiado pelo Ministério da Defesa, que acabava controlando o exército. Tanto que, por isso, hoje em dia é muito comum ver ex-militares e ex-policiais vendo os clássicos. Ex-policiais pelo lado do Estrela Vermelha e ex-militares pelo time do Partizan Belgrado. E dizem as más línguas, que esse clássico é muito violento e que isso pode acabar influenciando. O que eu quero dizer com isso pode acabar influenciando? Que ex-militares e ex-policiais estão dentro dos torcedores. E a gente sabe normalmente essas pessoas, segundo as más línguas, são pessoas mais bravas, são pessoas isso, pessoas aquilo, e por isso pode acabar tendo um pouco mais de violência
dentro dos clássicos. Então dizem que é mais por conta disso que esse clássico acaba sendo um pouquinho mais violento, mas obviamente o contexto histórico desde a separação da Iugoslávia, da antiga União Soviética, que acaba transformando em Sérvia, que aí o país vira comunista, que aí o país vira isso, vira aquilo. Então isso também é algo que gera bastante rivalidade entre os clubes. E obviamente essas coisas dentre de ex-militares e ex-policiais também não é coisinha leve também. Por isso que as partidas entre o Estrela Vermelha e o Partizan têm que ser realizadas com uma baita de uma estratégia para que não acabe dando merda, que alguém não morra, que alguém se mate, que aconteça isso ou que aconteça aquilo. Por isso que a partida tem que ter uma grande estratégia, ou seja, o pessoal tem que jogar um Clash of Clans da vida real para que não dê merda durante uma partida. Hoje você no vídeo por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e para no canal, se inscreva no like também, demorou? Volta para assistir os outros vídeos do canal caso não tenha assistido, sempre passando os cardinhos aqui onde eu deixo alguns vídeos sugeridos também. E também eu pretendo trazer mais alguns vídeos sobre outros clássicos. Eu trouxe aqui mais clássicos europeus, alguns outros clássicos menos conhecidos, mas eu pretendo trazer uma variedade maior dos clássicos. Clássicos da América do Norte, da América Central, alguns clássicos aqui do Brasil, clássico paulista, carioca, pernambucano, lá do Rio Grande do Sul, que é o Grenal, que também é um grande clássico. Então, pretendo trazer aqui também outros clássicos aqui pra vocês também, demorou? Então, grande abraço a vocês, falou e fui!